irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, aqui Jesus nos ensina o que não devemos fazer na oração, na comunicação com Deus, no diálogo com Ele. Quando Mateus falava das obras da justiça, a esmola, o jejum e a oração, e como nós devemos jejuar, rezar e praticar a caridade. O que devemos fazer? O que não devemos fazer, aliás? Não fazer essas coisas para serem vistas e elogiadas pelos homens. No texto seguinte, novamente Jesus traz aqui a oração, e aí sim aqui diz o que devemos fazer e como devemos rezar. E ele diz, aqui nos ensina, de fato, nos ensina a oração do Pai Nosso, ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso e também a nós. E começa a oração dizendo: Pai que estás nos céus, seja santo o teu nome, que o teu nome seja santo. Primeiro reconhecemos a Deus como Pai, que está acima de todos e de tudo, e que a Ele devemos obediência. A primeira coisa, de fato, que nos faz humilde na oração é reconhecer Deus como acima de nós. Depois ele diz: santificado seja o vosso nome. Traduzido, que o nome de Deus seja santificado. Os antigos rabinos têm uma interpretação bonita, profunda e ousada nesse sentido. E eles traduziam justamente assim: que teu nome seja santificado. Ou seja, que tu possas santificar o nome de Deus. E a gente pode dizer: mas como eu santificar o nome de Deus? Como, se Deus já é santo? É o santo, como é que eu vou santificar o nome de Deus? E eles diziam assim, na medida que tu anunciares, na medida que tu amares, na medida que tu tornares o nome de Deus conhecido e amado entre as nações, nessa mesma medida tu estarás santificando a Deus. Porque as nações, os pagãos, ou aqueles que não conhecem a Deus, por ti passarão a conhecer e a amar a Deus. Nesse sentido, tu estarás santificando a Deus. Olha que coisa mais profunda, mais exigente. Santificar a Deus, torná-lo conhecido, torná-lo amado entre os pagãos, entre aqueles que não conhecem, não é? E depois o pedido de que o reino de Deus venha até nós e que sua vontade se faça, não a nossa, como estava muito presente, muito claro em Maria e no próprio Filho, não é? Faça-se em mim segundo a tua vontade. E o Filho repete na cruz a mesma coisa que a mãe diz: que não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a vontade soberana de Deus deve, não é, ser obedecida, e é a vontade dele. O pedido para que não nos falte o pão de cada dia, o pedido para que perdoemos os pecados daqueles que nos ofenderam, como Deus perdoa os nossos pecados. E perdoar os pecados é uma coisa tão terrível e difícil para nós, sobretudo de quem a gente não gosta. Só faz sentido se a gente imaginar e pensar que antes somos objetos do perdão de Deus.
perdoar, porque antes Deus nos perdoou. Eis aí o sentido. Somos frutos do perdão de Deus. E a cruz de Cristo, de fato, a cruz de Cristo é a reconciliação total do gênero humano com o Pai. E portanto, a cruz de Cristo é, de fato, o perdão para todos nós. Nós o adquirimos da cruz de Cristo. Portanto, ele diz aqui: olha, se o vosso Pai vos perdoou, então também deveis perdoar uns aos outros. Esse é o grande sentido, não é? Esse é o grande sentido. Então, meus irmãos, que a gente possa rezar sempre essa oração, meditando do Pai Nosso, meditando em cada palavra, profundamente, silenciosamente, meditando em cada palavra que o Pai Nosso diz para nós como lição profunda de vida e de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.